Olá a todos, bom dia. Com enorme satisfação que damos início ao terceiro dia da nossa Semana Jurídica Saberes do Direito, uma realização do Atualidades do Direito, com o apoio da Escola Paulista de Direito, da Saraiva e da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Hoje estou aqui ao lado do professor Gustavo Mônaco. O professor Gustavo, ele é autor de um livro de Direito Internacional Privado da coleção Saberes do Direito, além de outras obras jurídicas que irei mostrar para os senhores. E o professor Gustavo, formalmente temos que passar o currículo, todos conhecem o professor Gustavo. O professor é doutor em Direito Internacional pela USP, também é professor doutor do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP, e o professor é procurador-geral da Procuradoria-Geral da Universidade de São Paulo. Professor Gustavo, uma enorme satisfação tê-lo aqui conosco. Lembrando apenas vocês que estamos ao vivo, aqui direto do Estúdio de Atualidades aqui em São Paulo, e a participação na Semana Jurídica proporciona a vocês, já sabe, o sorteio de 5 livros por palestra. No terceiro bloco, final do terceiro bloco, aparece uma pergunta relacionada ao tema, e você tem até as 23 horas e 59 minutos de hoje para responder e concorrer ao sorteio desses 5 livros. Ao todo, temos mais de 300 livros sendo sorteados. Bastante livro para você. A sua chance aumenta muito, então fique ligado e acompanhe as nossas palestras. Mostrando aqui alguns livros do professor Gustavo. Temos livros de declaração Universal dos Direitos da Criança, Proteção da Criança no Cenário Internacional, Constitucionalismo e Democracia, além, obviamente, do livro da coleção Saberes do Direito. Professor Gustavo, não vou mais tomar o seu tempo, uma ótima palestra para o senhor e para os nossos internautas. Muito obrigado, Ivan. Eu queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar, dessa vez, ao vivo com vocês, pessoas que adquiriram esta possibilidade de se embronhar num novo mecanismo de aperfeiçoamento do saber e aperfeiçoamento profissional, que é muito importante. Bom, o nosso tema hoje é o tema da adoção internacional, o sistema brasileiro de adoção internacional, que vem sofrendo aí ao longo dos últimos 20 e poucos anos, 25 anos, grandes transformações. A primeira grande informação que nós podemos absorver com relação ao tema é a inclusão da previsão de uma legislação específica sobre adoção internacional na nossa Constituição. O Poder Constituinte, preocupado com o destino das crianças brasileiras, que por alguma razão acabavam levadas para o exterior, para conviver com famílias estrangeiras ou famílias domiciliadas no exterior, fez com que a então deputada Rita Camata se preocupasse especificamente com a questão e propusesse na Assembleia Nacional Constituinte a inclusão desta temática na Constituição, e assim foi feito. O Constituinte passa, então, a estabelecer um comando para o legislador ordinário para que ele se preocupasse especificamente com esse tema. E assim, quando da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos já ali a previsão de regras específicas sobre a adoção internacional, inclusive estabelecendo algumas regras diferenciadas e bastante diferenciadas relativamente à adoção interna. Isso porque, desde lá, já se tinha por objetivo dificultar, de alguma forma, a saída das crianças do território nacional. No entanto, esse objetivo foi um tanto quanto mal redigido, digamos assim, porque na Constituição há a previsão de que as adoções por estrangeiro serão regidas por leis, por normas, por regras especiais. No entanto, nós sabemos que desde 1942, quando o legislador alterou a, então, introdução ao Código Civil de 1916, revogando esta parte do Código e estabelecendo uma lei autônoma, a então chamada Lei de Introdução ao Código Civil,
hoje chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós passamos a contar com o domicílio como sendo um importante e o principal elemento de conexão das relações pessoais, incluindo aí as relações entre as pessoas no âmbito da família. E, portanto, meus amigos, nós temos uma dificuldade, porque ser estrangeiro é uma condição decorrente da pertinência ou não, do pertencimento ou não a um grupo nacional. O estrangeiro não pertence ao grupo nacional local e, por isso, ele sofre algumas regras, algumas limitações no exercício de alguns direitos. Ora, todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa, certamente, se é que não as temos na nossa família, que vieram para o Brasil por qualquer razão, pelas razões as mais variadas, e fixaram aqui o seu domicílio, muitas vezes chegando entre nós com 3, 4 anos de idade e muitas vezes sem sequer retornarem às suas terras natais. Eles passaram a viver aqui entre nós por uma razão legítima, não se naturalizaram, porque a naturalização ela é sempre voluntária e ostentam ainda hoje a condição de estrangeiros. Ora, um estrangeiro domiciliado no Brasil que não demonstra nenhuma intenção de retornar à sua terra natal, um estrangeiro que não está preocupado efetivamente com levar a criança que ele quer ter para si como uma filha, como um membro da família, para o exterior, este estrangeiro não tem necessariamente, ou melhor, não é bom que ele se submeta a regras especiais de adoção internacional. E isso porque, como eu já mencionei, nós usamos como critério para a determinação da lei aplicável no Brasil o domicílio. Ou seja, ao lermos a Constituição Federal, ao estudarmos o tema com um pouco mais de profundidade, ao fazermos uma análise histórica da questão, nós temos que ler estes dispositivos da Constituição e do ECA na sua redação originária, porque recentemente, como sabem, a nova lei de adoção modificou a redação desses dispositivos, nós temos que ler a expressão adoção por estrangeiro como sendo, na verdade, a adoção por pessoas domiciliadas ou, mais modernamente, residentes habitualmente no exterior. Este é, sim, o critério principal, o critério que nos leva a decidirmos pela aplicação do sistema de adoção internacional, do sistema normativo da adoção internacional, ou o sistema da adoção interna. Ora, quais as razões que levaram o Constituinte a se preocupar com esta questão? Nós vivíamos, em meados da década de 80, grande preocupação porque nos chegavam notícias de crianças brasileiras que tinham sido adotadas por casais estrangeiros, mas que depois, num acompanhamento que se fazia da integração dessas crianças a essas famílias, nós percebemos que muitas delas, na verdade, não tinham ido para o exterior para ocupar, naquele lar, a função de filho, para ocupar a posição de filho. Eles, muitas vezes, eram treinados, ensinados para desempenhar tarefas domésticas. Todos nós sabemos que, em alguns lugares do mundo, o empregado doméstico é uma raridade, não é? E é muito caro contratar serviços domésticos. Então, muitas famílias mal intencionadas acabavam trazendo para o seu lar algumas crianças de diversas nacionalidades, dentre as quais crianças brasileiras, e isso desempenhou no Constituinte um poder de estabelecer ali uma preocupação bastante importante. Além disso, também havia situações um pouco mais graves de crianças levadas para
prostituição infantil, pedofilia infantil, muitas vezes trabalho escravo também, e alguns casos limite. Nós tínhamos notícia também de crianças brasileiras que tiveram os órgãos vitais retirados para fins de transplante e acabaram falecendo. Então, o Constituinte teve esta preocupação, que é uma preocupação bastante legítima, e por isso ele estabeleceu algumas regras mais rígidas relativamente a estes processos de adoção internacional. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um arcabouço institucional bastante deficitário. Nós tínhamos organizações não governamentais, algumas muito sérias, que continuam atuando até hoje, mas também tínhamos algumas com uma má intenção, e isso fez com que, muitas vezes, na intermediação entre a família e o poder público brasileiro e o governo e as próprias famílias de onde provinham essas crianças, porque pensem, vamos fazer aqui um breve parênteses. Se eu sou uma pessoa domiciliada no exterior e quero adotar uma criança, no meu estado não há o costume de abandonar crianças. A condição econômico-social da população é relativamente boa, as pessoas têm bom sistema de saúde, têm mecanismos de controle de natalidade bem divulgados, bem difundidos, e isso tudo faz com que não haja, no limite, pessoas abandonando crianças. Ora, eu não tendo crianças para adotar no meu território, por onde começar? Então, estas organizações não governamentais se instituíram e começaram a desempenhar esse papel extremamente importante de intermediação entre os estados de origem da família e de origem da criança. Essa situação, percebam vocês, faz com que este papel desempenhado por estas organizações não governamentais fosse extremamente importante. No entanto, o governo passa a ter, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, um controle um pouco maior desta atividade. Em 1997, 98, ocorreu um grande problema numa comarca do interior do estado de São Paulo, em que crianças foram retiradas do poder familiar sem que houvesse um efetivo motivo, uma causa efetiva para esta suspensão ou esta destituição do poder familiar. E, mais grave ainda, estas crianças foram colocadas para a adoção por famílias domiciliadas no exterior, e estas adoções acabaram se efetivando segundo um trâmite processual que não era o mais adequado. Isso fez até com que as mães dessa cidade, que tiveram seus filhos levados para o exterior, se organizassem no movimento e viessem à capital do estado de São Paulo para fazer alguma forma de clamor popular, não é, de pressão sobre os desembargadores que compunham o órgão especial na ocasião do Tribunal de Justiça, que deveriam analisar as apelações relacionadas com processos de adoção internacional, e muitos desses processos acabaram sendo revertidos. No entanto, como muitas dessas crianças já estavam no exterior, o nosso legislador se preocupou com a questão, mas a preocupação central foi do governo executivo, né, do poder executivo. O executivo, por meio do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, teve que muitas vezes intervir no processo para fazer com que essas crianças pudessem retornar para o país. Mas eu disse agora há pouco que o legislativo também se preocupou. Com efeito, nós tínhamos participado, nós, Estado brasileiro, tínhamos participado em 1993 das negociações de uma convenção internacional, a Convenção da Haia de 1993 sobre cooperação judiciária e aspectos civis relativos à adoção internacional. E este instrumento internacional
foi aprovado pelo Legislativo. O Legislativo, portanto, deu a autorização para que o governo federal ratificasse, para que o presidente da República ratificasse o tratado que nós tínhamos, cuja negociação nós tínhamos participado. Este processo de ratificação faz com que nós tivéssemos, a partir de 1999, do dia 21 de junho de 1999, um decreto que introduz na nossa legislação este tratado que vai estabelecer, como o próprio nome indica, mecanismos de cooperação judiciária internacional, ou seja, nós passamos a ter mecanismos de conversação, canais de diálogo entre o judiciário, daquilo que se chama na Convenção estado de acolhida da criança, e, ao mesmo tempo, o judiciário do estado de origem da criança. Com isso, as famílias se habilitam para a adoção no seu próprio estado, no estado onde elas têm o seu domicílio, e lá elas passam por uma análise psicossocial. Esse relatório chega até nós e nós, então, damos início ao trâmite de aproximação entre a criança ou as crianças e a família adotiva. A família que pretende adotar estas crianças. Como isso se dá? Como este procedimento deve ser observado, nós vamos conversar daqui a pouquinho no próximo bloco. Vocês sabem que nós temos 3 blocos de 15 minutos e no próximo bloco nós vamos falar sobre o procedimento.